Eu quero chamar já para a gente conversar agora o Marcelo Freixo, que é professor político brasileiro, filiado ao PT, ex-deputado, atual presidente da Embratur. Marielle foi assessora por 10 anos dele, quando ele ainda era deputado federal, era muito amigo de Marielle e acompanhou todo esse drama, desde o dia da execução até o dia de hoje, esperando a resposta da mesma pergunta que a gente fez, ou melhor, há 6 anos, né, Freixo? Bom dia. Eu já te agradeço, porque eu sei que é um momento de muita emoção para você, e eu quero te agradecer, reservar esse tempo para conversar com a gente hoje. Bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia, Vivian, Roberta, Eduardo, prazer meu estar com vocês. Obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, Freixo. Bom, só para a gente atualizar aqui a nossa audiência, só relembrando, então, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, a Polícia Federal, então, prendeu nesse domingo o deputado Chiquinho Brazão, o seu irmão, Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Freixo, quero começar falando sobre o Rivaldo Barbosa. Logo após a morte da Marielle, ele te atendeu, vocês se encontraram com a família e com amigos. O envolvimento dele como a pessoa que planejou o crime foi uma surpresa para você? Porque a gente sabe que a idealização do crime foi feita pelos irmãos Brazão, mas ele foi quem executou meticulosamente e planejou esse crime, esse assassinato. Não, vamos lá. Eu conheci o Rivaldo há muitos anos, tanto eu quanto Marielle. Só para ilustrar, assim, para quem está assistindo a gente, eu fui deputado por 3 mandatos, deputado estadual, né? O primeiro mandato já teve a CPI das milícias, que foi logo no primeiro ano do mandato da gente, e depois outras CPIs de auto-resistência, CPI de tráfico de munição e de armas. A gente teve mandatos estaduais de muito enfrentamento, né? Com o status quo do Rio de Janeiro aqui, que era o governo Cabral, depois Pezão. Então a gente teve um mandato ali estadual muito ativo. Foram 3 mandatos de muito enfrentamento, e a Marielle fez parte desses 10 anos ali. Ela só saiu quando foi eleita vereadora. E eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, né, por 10 anos. E a Marielle era a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos. Num período onde a luta por direitos humanos estava muito desorganizada no Rio, não tinha... A luta ainda era uma luta muito oriunda da memória da luta contra a ditadura, né? Então o Grupo Tortura Nunca Mais era um grupo muito atuante, muito aliado a gente, mas não tinha uma luta por direitos humanos mais organizada em relação às vítimas de violação de direitos humanos na democracia, né? E isso a gente consegue, junto aos movimentos sociais, organizar as mães de vítima, organizar essas comunidades, fazer as denúncias chegarem. Enfim, foi um trabalho bem pedagógico ali com direitos humanos ao longo de 10 anos, e a Marielle foi uma figura muito importante nesse processo. E ela foi forjada nesse processo também. Ela foi construída nesse processo também. A sua formação veio daí também, né? Então, muitos casos que chegavam na Comissão de Direitos Humanos, os casos de homicídio, né, nós encaminhávamos para a Delegacia de Homicídios e acompanhávamos isso. Então, foram inúmeras vezes que o Rivaldo esteve no nosso gabinete participando de reunião com familiares sobre casos de homicídio, sobre casos de violações. Porque os casos eram encaminhados para a Delegacia de Homicídios, né? Então, a gente não conhecia o Rivaldo da noite para o dia, era uma relação ao longo de muitos anos, e numa relação que não era só minha, não, era minha e da Marielle. Foram muitas as vezes que a gente se reuniu com o Rivaldo sobre casos muito contundentes. A imprensa ontem lembrou do caso Amarildo, que foi um caso de muita visibilidade, mas foram dezenas de casos, né? Quando acontece o episódio com a Mari, foi numa quarta-feira à noite, né? Eu tomei conhecimento imediatamente, porque a Fernanda tinha sido minha assessora, era uma sobrevivente, estava dentro do carro no momento do atentado, né? Ela sobrevive e ela e o Marcelo, que são, né, é o seu companheiro, eles me ligam, né, imediatamente. E foi, enfim, todos nós fomos pegos de muita surpresa, ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Eu fui para o local do crime, assim que soube, e no caminho liguei para o Rivaldo. O Rivaldo era o chefe de polícia naquele momento, né? Eu liguei imediatamente para o Rivaldo e falei, olha, mataram a Marielle. Eu não precisei explicar quem era a Marielle. Eu falei, olha, mataram a Marielle, pelo amor de Deus, manda a polícia para cá, eu estou indo para o local, né? E imediatamente eu cheguei junto com a polícia. No dia seguinte, ele me recebeu com a família.
Então, assim, gente, eu estou falando de um negócio, assim, eu estou explicando esse contexto para vocês tentarem ter a dimensão do nosso sentimento, né? Quando chega uma informação de que ele pode ter participado do planejamento da morte, isso vai para um lugar dentro da gente que ultrapassa qualquer debate institucional, né? Pelo menos para mim, isso foi um lugar para um debate humano, né? Como é possível você chegar a esse ponto, né? Então, assim, é muito duro, assim, porque você imaginar que alguém que te recebeu, que te abraçou naquele dia, que falou que ia investigar, teria participado. Então, isso, para mim, isso vai para uma dimensão humana muito grave. Ultrapassa qualquer debate institucional, para mim, né? Pode ser uma bobagem, mas foi a forma com que eu senti isso, falando muito francamente aqui, porque me sinto muito à vontade com vocês. Agora, eu já sabia que eles não estavam investigando. Eu acompanhei essa investigação de muito perto, muito perto, muito perto. Eu, desde o primeiro momento, eu fui a pessoa que ia na delegacia, que buscava essas provas, que conversava com os delegados. Muitas vezes fiz isso sozinho, por razões evidentes. Assim, eu conheço muito o Rio de Janeiro, eu estou há muitos anos nessa militância. Eu conheço a polícia também, né? Tem setores da polícia próximos a gente, tem setores da polícia que não são nada próximos a gente. Então, eu busquei muito informação, assim, eu não sosseguei um minuto desde o primeiro dia. E eu vi os delegados se aproximando de uma vertente importante, e aí o delegado era trocado. Foram 5 delegados, gente. 5 delegados ao longo de 5 anos. E não foram afastados porque eram ruins, foram afastados porque eram bons. Sim. Foram afastados porque não aceitavam... porque aí, de repente, começa a aparecer testemunha que não era para aparecer, começa a aparecer suspeito que não era para aparecer, começam a tentar jogar o caso para um lado que eu sabia que não tinha a ver, e aí os delegados, preocupados com isso, vários deles dividiram isso comigo, e falavam, cara, tô achando que tem um monte de coisa estranha. Aí, vamos lá, qualquer delegado de primeiro momento, né, qualquer delegado recém-formado, num caso como esse, o que ele ia fazer de primeira mão? Vamos lá, ninguém aqui é delegado, Eduardo acho que ele também não é delegado, mas vamos lá, tem pinta, mas não é delegado. Mas vamos lá, de repente, a primeira coisa que você ia fazer se fosse delegado, Eduardo, eu vou atrás das câmeras, não é isso? Não precisa ser um Einstein, né, da polícia para vou atrás das câmeras. Vou seguir o carro. Não fizeram. Vou pegar o percurso do carro. Não fizeram. Aí quando começa a ter uma coisa assim, que beira a grosseria, né, eu falei, cara, assim, tem alguém sendo protegido. Tem alguém sendo protegido. Por isso que depois eu falei, tem mandante. Agora, daí a ter participado, é outra instância, né? Sim, perdão, desculpa eu te interromper, querido. É que a Juliana Dalpiva já está aqui com a gente, e a Juliana foi a primeira jornalista a trazer o nome do Rivaldo, então queria convidar a Juliana também, junto com o Edu, que também tem perguntas para te fazer, a Roberta também, mas já apresentar a Juliana e trazê-la para essa nossa conversa, que a gente está muito ansioso para te ouvir. Mas, Juliana, bom dia, bem-vindo ao ICL, a gente quer te ouvir também. Bom dia, meus queridos. Bom dia para a nossa comunidade do ICL também. Freixo, bom dia. Queria te perguntar, para a gente poder explicar alguns outros aspectos para além da situação do Rivaldo, que eu acho que é importante que você fale como é que você vê isso, porque uma das outras coisas que ronda muito na investigação é a questão da motivação. E quando eu li o relatório da Polícia Federal, a questão deles me chamou a atenção a preparação do crime antes mesmo da decisão pelo assassinato, que é ali segundo a polícia, os irmãos Brazão colocaram um infiltrado dentro do PSOL, né, uma pessoa de nome Laerte, para acompanhar os passos da Marielle e reuniões da Marielle com pessoas, né, enfim, comunidades, inclusive nessa comunidade onde depois vai ser discutida, uma das comunidades onde vai ser discutida essa questão da lei fundiária, né, que vai atingir diretamente. Eu queria te perguntar como que você vê essa questão da motivação está ligada à questão da grilagem, a questão do interesse da milícia dentro dessa área, mas principalmente esse detalhe também, né? Colocar um infiltrado para monitorar os passos da Marielle. Vamos lá, primeiro eu quero dizer para todos, Juliano, quanto eu te respeito, quanto eu acho você, e não estou falando isso, eu falo isso publicamente, mas o quanto para mim você é uma das melhores repórteres que mais conhece o Rio de Janeiro e mais teve coragem
né? E eu quero só dizer para o Eduardo, eu ouvi só o final da sua fala, Eduardo, mas a coragem não é a ausência do medo, não, viu? A coragem é quando a gente consegue reagir ao medo. Então, e a Juliana, para mim, foi uma pessoa que conseguiu, dentro do jornalismo, vencer um medo que é muito presente na profissão e não é para menos diante do que o Rio de Janeiro virou. Então, acho que publicamente faço esse elogio. A gente se conhece há muitos anos, né? E sempre se respeitou muito, mas acho que a gente precisa... Na política, a gente faz muita crítica pública e o elogio a gente esquece, né? Então, que o elogio seja feito aqui por toda a sua coragem e um trabalho que é extraordinário aqui no Rio. O Rio te deve muito. Mas, olha, sinceramente, eu não consegui ler o relatório, em parte por culpa de vocês, que não pararam de me ligar ontem, são 500 páginas, né? Mas minha equipe já está lendo, estou pegando trechos, etc. e tal. Eu vou ter que ir hoje para Brasília, enfim, para ver o que vai acontecer lá. Tem desdobramentos, né? Em Brasília, desse caso também. Então, a Câmara, por exemplo, vai ter que votar a prisão. Então, eu também quero acompanhar isso de perto. Agora, essa história do infiltrado, assim, eu sabia disso há bastante tempo. Isso não é novo, né? Isso já tinha saído antes, inclusive. A gente já tinha debatido isso há bastante tempo. Essa não é uma novidade. Quem conhece o caso sabe disso. Eles foram filiados. Eu sempre resisti muito a essa tese, porque é um negócio que a gente nunca teve muito aqui, né? Eles foram filiados em 2016. Se você pegar a ficha, eles foram filiados em 2016. Em 2016, a Marielle não tinha nem assumido. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado também. Eu acho até, não estou questionando se eles eram infiltrados ou não. Eu imagino que sejam, eram pessoas muito estranhas. E os partidos hoje perderam completamente o controle das filiações, vamos falar a verdade, não foi só o PSOL, todos, né? Filiação virou um negócio que se faz em feira, né? Então é um negócio muito ruim, generalizado isso, né? Porque virou o contágio de garrafa. Agora, essa era um casal, né? Você falou do Laerte, mas era um casal. Então, vou te falar especificamente que está no relatório, então só para você... eu sei que é antigo, mas é que para a nossa audiência a gente precisa explicar também, porque é muita coisa para as pessoas saberem, né? Agora, assim, tem um trecho que se menciona mais especificamente, que foi dito ao Lessa numa das reuniões, entendeu? Ele acompanhou esse Laerte, é mencionado o Laerte especificamente só, do Laerte ter acompanhado a Marielle em reuniões, pedindo que as pessoas não ocupassem as áreas, que eram as áreas que a milícia tinha interesse ali de ocupar para depois usar a lei para regularizar e ocupar a região. Então, assim, o que chamou a atenção da gente ao ler o relatório foi, assim, para além de todas as questões que você falou, do tanto que ela teve contigo desde a da Assembleia Legislativa do Rio, mas também eles pareciam, né, tá acompanhando ela de muito perto. E é por isso a minha pergunta, sabe, deles estarem ali olhando ela, o trabalho dela, a atuação dela como vereadora em mais de uma ocasião. Assim, em espaços pequenos. Deixa eu te dizer, eu acredito que eles possam ter feito isso em relação à bancada. A bancada. Porque esse sequer era um tema da Marielle. Né? Não era um tema. Esse não era um tema. O mandato, porque os mandatos eles têm temas prioritários. Né? Você monta a sua equipe, um professor eleito vai ter educadores na sua equipe e vai dar uma prioridade para a educação, né? Um urbanista eleito. Então, assim, os deputados, eles têm, vereadores, eles têm temas prioritários, mas você vota em tudo. Na hora de votar, eu sempre brinco dizendo que o parlamentar é um especialista de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? Porque você tem que votar em tudo, né? Você tem que saber tudo, por isso que a assessoria é importante. Agora, não era um tema prioritário da Marielle, nem a equipe da Marielle, tirando a Rossana, que tinha sido da minha equipe e depois foi transferida para a equipe dela, não tinha muita gente desse tema. Outros parlamentares do PSOL eram até mais especialistas e tinham mais equipe voltada a esse tema. Então, eu acredito que essa história do infiltrado possa ser um instrumento da milícia para saber se o partido, se a bancada iam entrar nesse assunto da milícia, porque a milícia sempre foi alvo da gente. Teve a CPI das milícias em 2008, onde a Marielle era da minha equipe, mas não participou diretamente, até porque ela era muito nova e a gente botou só os mais cascudos, por razões óbvias, né, de responsabilidade, à frente da CPI. Mas a milícia não é só território. Território, é a base, é o DNA, mas tem serviços, tem relações políticas, tem outra coisa. Eles são capazes de infiltrar
para saber se o partido ia fazer alguma ação ali? São capazes. Especificamente da Marielle, eu tenho dúvidas, assim, porque não era um tema prioritário dela, né? Não era e só para deixar claro para vocês, gente, assim, até a Mônica, né, que é a companheira, o grande amor da vida da Marielle, a Mônica conta uma história que é muito boa. Quando elas foram se casar, e isso elas brincavam comigo, né? A Mônica dizia o seguinte para ela: eu não estou casando com o Marcelo Freixo, você me promete? Né? E aí a Marielle dizia o seguinte, a Marielle brincava dizendo o seguinte: prometo. Porque o que era não casar com o Marcelo Freixo? Eu não quero namorar, andar com alguém que tem que andar com escolta, com carro blindado. Eu não quero isso para minha vida. E a Marielle falou, nem eu. Então, assim, não era uma prioridade. Isso era uma brincadeira entre a Mônica e a Marielle. Então, assim, não era uma prioridade da Marielle esse enfrentamento de ponta. Não era. Tanto é que o mandato dela é voltado para outras coisas importantíssimas. Tão importantes quanto ou até mais importantes. Mas não era. Então, assim, tem infiltrado alguém que eu acho que foi infiltrado, não tenho muita dúvida disso. Mas talvez tenha sido para monitorar qualquer interesse da milícia que pudesse entrar no raio partidário ali dentro. Mas, por exemplo, essa pessoa não era uma pessoa, esse infiltrado, não era uma pessoa que participava das reuniões do gabinete da Marielle. Então ele não tinha informações específicas do mandato da Marielle, porque ele nunca entrou no gabinete da Marielle. Então isso a gente foi ver. Né? Então não é uma... Enfim, eu acho que tem limites aí nessa história. Muito bem. De acordo com o relatório que a gente tem o nome do infiltrado, só para a gente passar aqui, é Laerte Silva Lima, ele que foi infiltrado no PSOL. Bom, Freixo, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Como você disse, né, não conseguiu ler o relatório porque a gente ficou te ligando. Era muito importante, realmente, no dia de hoje a gente receber. Eu agradeço pela disponibilidade de conversar conosco. Até uma nova oportunidade, então, que a gente vai seguir falando ainda, com certeza. Obrigada, bom dia. Bom dia. Um abraço, Marcelo. Bom dia para você. Obrigado, gente. Estou à disposição de vocês. Beijo grande. Parabéns pelo trabalho.